Este programa é livre para todos os públicos. O Salmo 90. Na tradução da CNBB traz um título: Senhor, piedade da nossa miséria. E começa assim. Na verdade, esse salmo é uma súplica, um salmo bem antigo feito por Moisés, que diz assim: Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre para sempre tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo: voltai, filhos de Adão. A teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como um turno de vigília da noite. Tu os mergulhas no sono, como a erva que brota de manhã. De manhã brota, germina, de tarde murcha e seca. Porque somos destruídos por tua ira, estamos apavorados com o teu furor. Diante de ti põe nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nossos dias todos se dissipam pela tua ira, acabam nossos anos como um sopro. Nossos anos de vida são 60, 80, para os mais robustos, mas pela maior parte são fadiga e aborrecimento. Passam logo e nós voamos. Quem conhece o ímpeto da tua ira? Quem teme a violência do teu furor? Ensina-nos a contar nossos dias e assim teremos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua graça, para exultarmos de alegria pela vida afora. Alegra-nos em troca dos dias em que nos afligiste, dos anos em que vimos a desgraça. Que teus servos vejam a tua obra e teus filhos a tua glória. Esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. A obra de nossas mãos confirma para nós. Meus irmãos, é um salmo composto por Moisés. Um salmo que ao mesmo tempo é uma lamentação, mas é uma lamentação com confiança, não é uma lamentação de murmuração, de irritar Deus com as provocações, não. É desse coração lamentoso na presença do Senhor e confiante em tudo nele. Porque, meus queridos, a nossa oração, ela precisa ser feita para pedir que Deus alcance os objetivos da nossa oração dentro da vontade dele. Por isso que ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que os nossos olhos não vejamos, diante das circunstâncias que são difíceis, que são dolorosas, ainda que não vejamos o que nós gostaríamos de ver, Deus, ele reina, ele triunfa, ele governa e ele tem o controle de todas as coisas. É por isso que o salmista diz: sois um refúgio para nós, de geração em geração. Da geração de Abraão até a nossa, nós que estamos aqui, nós que também somos um povo eleito pelo Senhor, estamos debaixo das suas asas, estamos sob o seu senhorio. E nós que somos eleitos, falamos: Senhor, sois o meu refúgio. E é por isso que eu entrego os desejos do meu coração ao Senhor.
Quando nós dizemos, Senhor, fostes para nós um refúgio, eu estou dizendo, eu entrego o meu coração, eu entrego os desejos do meu coração ao Senhor, ao Senhor. E é muito bonito que esse salmo, dos versículos de 1 a 3, ele vai expressar o Senhor que é o nosso refúgio, que é a nossa segurança. Os versículos de 4 a 10 vai trazer Deus que é o Senhor do tempo, das horas, do minuto, da nossa história. Por isso que tudo está sob o poder dele. E os versículos de 11 a 17 vai nos ensinar a pedir a Deus sabedoria para viver. Exatamente. Esse salmo é o salmo do desvelamento da fraqueza humana. O homem que se reconhece fraco, mas que consegue no tempo perceber a mão de Deus sobre ele. E de que quando ele se entrega às suas fraquezas, não tem como, a bênção do Senhor, ela deixa de estar sobre aquele que se entrega às coisas mundanas, às coisas do mundo. Por isso é o desvelamento da fraqueza do homem que se reconhece fraco. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Precisamos voltar ao reto caminho, porque de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Mas para essa geração, quantas vezes nós temos brincado com a nossa conversão? Temos brincado, ou às vezes acingido o incenso para Deus e outro para os baais deste mundo, tendo uma vida dupla, tendo uma vida com Deus e como fosse trocar de roupa, e aí eu chego no meu trabalho e tenho uma outra vida imoral, fora da bênção do Senhor. É preciso clamar como esse salmista, pedir ao Senhor o seu socorro, que o Senhor vem. Ele vem em socorro, a súplica no tempo. Ele olha, ele não esquece da sua promessa. Mas é preciso que o homem se reconheça, que abaixe a sua crista. Quantas pessoas com a crista alta se sentindo quase que semideuses, por causa da razão. Às vezes a inteligência tem te roubado da presença de Deus e tem te roubado até a salvação. Porque você acha que você foi para a universidade, agora é uma pessoa douta, leu muitos livros, e as coisas de Deus, até o catecismo, é coisas de criança, já são contos. Olha, tolo é aquele que assim pensa. Tola é aquela que deixa que esses pensamentos tomam o seu coração. Meu irmão, minha irmã, é hora de decidir-se pelo Senhor, reconhecer a fraqueza humana, a sua fraqueza diante de Deus. Dizer, Senhor, essa é a minha fraqueza, mas eu sei que a tua misericórdia, a tua benevolência pode alcançar o nosso coração, pode alcançar o meu coração, pode mudar os meus pensamentos, pode me voltar para o caminho. Quero seguir fielmente os teus passos, porque da forma que você tem feito, não tem dado certo, porque você tem feito com as suas mãos, e não com as mãos de Deus. Então peça essa graça. A nossa oração precisa estar cheia da nossa verdade, com aquilo que nós estamos vivendo e passando, e com a nossa limitação. Não tem como inventar moda, gente. É com a nossa verdade, porque Deus, Ele está ciente das nossas iniquidades. Deus tem toda a ciência das nossas iniquidades. E é por isso que o salmista, ele diz, diante de ti põe nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nossos dias todos se dissipam pela tua ira. Acabam nossos anos como um sopro. E é por isso que diante da nossa verdade, como o Padre Ricardo colocou, a nossa natureza humana que é limitada,
limitada diante da natureza de Deus que não tem limite. Não tem limite. E é a sabedoria de Deus que nos ensina a contar os nossos dias, submetendo toda a nossa vida ao poder de Deus. Submetendo a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa inteligência ao poder de Deus. E diante do que o Padre Ricardo trouxe, Padre, tem muito tempo que eu tenho rezado e falado: Senhor, eu submeto a minha razão, a minha inteligência, ao poder do Teu Santo Espírito para eu não cair nos enganos. Porque os enganos deste mundo têm feito muitos filhos e filhas cair no vazio de si mesmo. Porque o voo que nós precisamos alcançar é nas asas do Espírito com a sabedoria de Deus. Se não a temos, o que é que o apóstolo fala? Pede que Deus dá. Pede que Deus dá. Senhor, dá-me sabedoria para conduzir a minha vida nos teus passos, com a tua sabedoria. Senhor, conduze-me. Olha, a nossa inteligência foi dada por Deus para o benefício da bondade, para nós e para com os outros. Por isso que a nossa inteligência, a nossa razão precisa estar submetida à sabedoria, ao poder de Deus. E o salmista é claro, até no rodapé vai dizer assim: feliz quem se confia à proteção de Deus, pois Ele é fiel às suas promessas. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas difíceis, com as perseguições, só que quem está no Senhor perpassa serenamente as perseguições, os perigos, sabendo que depende do Senhor e o Senhor defende os seus fiéis. O Senhor é nossa defesa. Ele é a nossa defesa, e para que o Senhor possa te defender, meus irmãos, é preciso que você se abandone nele, se submeta a ele. A Antonieta ia dizendo, e eu me lembrei de um testemunho que eu vivi lá em Paraty esse final de semana. No início da missa chegou uma mulher atormentada por demônios. Ela estava literalmente atormentada. E ali ela dizia: Padre, pelo amor de Deus, me socorre, pois a minha alma ficou no lugar, naquela seita onde eu fui. Só que eu cheguei aqui, é como se minha alma estivesse presa, eu não consigo ter paz. E eu vi a aflição daquela mulher, ela chorando, tendo alguns calafrios naquele momento ali. Eu levei ela para o canto, comecei a orar por ela e rezar e pedir a libertação sobre a vida dela. E ela ia dizendo: Padre, eu nunca deveria ter ido, mas por causa de amigos, dizendo, é uma questão social. Padre, eu vi sacrifícios de animais, invocação dos mortos. Padre, isso não sai da minha cabeça. E aquela libertação acontecendo, ela passando mal. Foi um momento muito crítico de conseguir salvar aquela alma da garra de Satanás. Isso é muito concreto, meus irmãos. Nós às vezes achamos, inclusive no final da missa, ela foi testemunhar, que nós achamos assim: não, é uma questão social. Quando a palavra de Deus diz: não segue por aquele caminho, não vá, meus irmãos, não vá para o lugar do teu pecado, não vá em direção à tua curiosidade, porque essa era a palavra que ela dizia. A curiosidade levou ela para aquele lugar e a alma dela ficou presa, a vida dela foi atormentada. Ela começou a viver uma vida de tropeço. Quantas pessoas com vida de tropeço? Porque invocam, como dizia no começo, acende um incenso para Deus, outro para os Baals, invoca espíritos. A palavra de Deus diz que isso é abominável a Deus. Sacrifício, meu irmão, só existe o de Cristo. O sacrifício incruento e não mais de animais. Para nós católicos, eu estou dizendo para você, a contaminação está aí nos ares.
O inimigo está nos ares, meus irmãos. Às vezes você entra num lugar que você nunca deveria ter ido. Às vezes você encontra pessoas e inicia conversas que você nunca deveria ter tido. E quando você vê, você termina o dia angustiada, preocupada, abatida. O seu sono já não é mais o mesmo. Você tem pesadelos. Quando é que você consegue dormir? E você não sabe o que tem tirado de você. Você não tem se submetido à palavra do Senhor. É muito concreto. Deus está sendo concreto no meio de nós. É preciso se submeter ao Deus Altíssimo. E é preciso pedir a sua sabedoria para que os nossos dias que são contados por Deus sejam no caminho dele, porque nós não sabemos a nossa hora. Mas é uma hora certa que está na agenda de Deus. E nós precisamos estar inflamados do amor e da ação de Deus sobre as nossas vidas, para quando Ele nos chamar, iremos para Ele. É uma hora definitiva. Nós não podemos estar despreparados. E é por isso que o salmista vai dizer: esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Esteja sobre nós a sua bondade, ó Deus Todo-Poderoso, para não cairmos no engano. Senhor, vem com a ação do Teu Santo Espírito sobre nós, para não nos perdermos em curiosidades que vai nos afastar da fé, da sã doutrina. Senhor, vem com Teu Santo Espírito iluminar a nossa inteligência, nos conceder e nos dar a graça da sabedoria do alto para conduzir a nossa vida, porque nós queremos que o Senhor, ao contar os nossos dias estejam em direção ao Senhor, ao seu caminho, que é verdade e que é vida. Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa razão, a nossa vida, a nossa história. Vem, Espírito Santo, nos cobrir com a sabedoria do alto, para sabermos conduzir a nossa vida ao Senhor. É tempo, volta, Senhor, estamos clamando, volta, Senhor, com o Teu poder sobre nós, salva-nos de novo, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, que está sendo derramado sobre a face da terra, para conduzir e transformar o nosso coração. Que esse Espírito Santo venha curar os males que entraram na nossa mente, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. As situações que foram entrando, as imagens que foram entrando na nossa cabeça, que estava ali escondida a ação do maligno, para nos desviar do essencial, para nos desviar do Senhor. E que a partir daquilo que nós vimos, o Espírito Santo também venha atingir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que foi produzido dentro de nós através das coisas que nós vimos, que nós ouvimos. Por isso nós pedimos: vem, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, dirigir a minha vida, o meu viver na presença do Senhor. Vem, Espírito Santo, nos libertando de todos os vícios, de todas as amarras. De todas as amarras que hoje vêm disfarçadas de tecnologia. Que vem aprisionando, escravizando muitos de nós. Vem, Espírito Santo, dai-nos esta graça de sermos conduzidos por Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito